como Paulo e Silas foram libertos da prisão por suas orações e louvores a Deus em Filipos, e porque ambos foram presos e espancados, a narrativa da prisão e libertação de Paulo e Silas em Filipos é uma das passagens mais marcantes do livro de Atos dos Apóstolos, revelando o poder da fé, da oração e dos louvores a Deus mesmo em meio às maiores adversidades. O episódio encontra-se em Atos 12, 16, 16, 40 e mostra como o Evangelho, ao confrontar interesses humanos e estruturas de poder, muitas vezes gera oposição, mas também abre caminho para grandes manifestações do Senhor. Tudo começa quando Paulo e Silas estavam em missão na cidade de Filipos, uma colônia romana da Macedônia. Ali, enquanto pregavam e anunciavam o Evangelho, uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação seguia-os constantemente. Essa jovem dava muito lucro aos seus senhores com suas práticas, pois através dela realizavam consultas e adivinhações. Durante muitos dias, a moça clamava atrás deles: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Embora fosse uma verdade, Paulo discerniu que não era o Espírito Santo que falava, mas um espírito maligno, e por isso, cheio de autoridade em Cristo, ordenou que o espírito saísse dela em nome de Jesus. Imediatamente a jovem foi liberta. Esse ato de poder trouxe alegria para a jovem, mas ira e prejuízo para seus donos, que perderam a fonte de lucro. Movidos pela ganância e pela raiva, arrastaram Paulo e Silas à praça diante das autoridades. Acusaram-nos falsamente, dizendo que estavam perturbando a cidade e introduzindo costumes contrários às leis romanas. A multidão inflamou-se contra eles, e os magistrados, sem julgamento justo, ordenaram que fossem despidos, espancados com varas e lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens severas de guardá-los com segurança, e por isso colocou-os na prisão interior, prendendo-lhes os pés no tronco, uma posição dolorosa e humilhante. É nesse contexto de dor, feridas abertas e injustiça que o poder da fé se revela. Por volta da meia-noite, em vez de se lamentarem ou murmurarem, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Seus louvores eram tão intensos que os outros presos os escutavam. O ambiente escuro e opressor da prisão transformou-se em um altar de adoração. Essa atitude demonstrava uma confiança absoluta no Senhor. Ainda que encarcerados e feridos, seus corações estavam livres e cheios de fé. Foi então que Deus interveio de maneira sobrenatural. Subitamente sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro, despertando e vendo as portas abertas, pensou que os prisioneiros haviam fugido e, temendo a severa punição romana, tentou tirar a própria vida. Mas Paulo gritou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos." O carcereiro, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas e, impactado pelo poder de Deus, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma noite, o carcereiro lavou-lhes as feridas e, junto com sua família, recebeu o batismo. A alegria tomou conta daquela casa, pois todos haviam crido em Deus. No dia seguinte, as autoridades enviaram oficiais para libertar os apóstolos. Contudo, Paulo reivindicou seus direitos como cidadão romano, denunciando a injustiça de terem sido espancados e presos sem julgamento. Temerosos, os magistrados foram pessoalmente pedir desculpas e solicitar que saíssem da cidade. Antes de partir, Paulo e Silas visitaram os irmãos e os confortaram na fé. Esse episódio revela profundas lições espirituais. Primeiro, mostra que a fidelidade a Cristo muitas vezes traz perseguição, pois o Evangelho confronta sistemas de exploração, como no caso dos senhores da escrava. Segundo, ensina que a oração e o louvor, mesmo em circunstâncias adversas, têm poder para mover a mão de Deus e transformar situações impossíveis. Terceiro, demonstra que Deus não apenas liberta fisicamente, mas também espiritualmente. A libertação da jovem, a conversão do carcereiro e a edificação da igreja em Filipos são frutos dessa intervenção divina. Assim, a prisão e libertação de Paulo e Silas em Filipos não são apenas um relato histórico, mas um testemunho eterno de que nada pode deter o poder de Deus quando seus servos se colocam em oração e louvor. Mesmo em cadeias humanas, o coração que confia no Senhor experimenta a verdadeira liberdade.
e através desse testemunho, muitos são conduzidos à salvação.